Não tenha dúvida, todo árbitro de futebol tem um time do coração. Todo juiz já foi torcedor um dia, e isso é absolutamente normal, desde que, é claro, não interfira em seu trabalho dentro de campo. Diversas fontes na internet já revelaram os times de infância dos árbitros de futebol. Vamos conhecer 40 deles. Alfredo dos Santos Loeblin não deixa dúvidas, é defensor ferrenho do Palmeiras. Natural da mineira São Gotardo, a predileção de Alício Pena Júnior é pelo Atlético Mineiro. Anderson Daronco nasceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e o portal R7 revela que sua preferência na infância era o Grêmio. O experiente Arnaldo César Coelho admitiu que seu coração bate pelo Flamengo. O árbitro Cabelada, tema do livro Todo Juiz é Ladrão, Cabelada não, tem duas grandes paixões na vida, a cerveja e o Vasco da Gama. Aqui fica a dúvida, fontes da internet asseguram que Carlos Eugênio Simon é colorado. Entretanto, o ex-árbitro garante que torce para o centenário gaúcho de Passo Fundo. Cidinho Bola Nossa foi um folclórico árbitro de Minas da década de 60. Era tão fanático pelo Galo que em uma disputa de bola disse a um jogador atleticano: "É nossa, a bola é nossa". Daí a origem do apelido. A simpatia de Kleber Wellington Abad é pelo Santos Futebol Clube. O juiz Daniel Dantas Canário foi afastado dos Jogos do Furacão, após descobrirem que seu e-mail continha a sigla do Atlético Paranaense. Dulcídio era avis rara. São Paulino, ele revelava o time pelo qual torcia mesmo no auge de sua carreira. O ex-árbitro era tido pela imprensa como imparcial e não levava desaforo para casa. Era tão casca-grossa que uma vez expulsou de campo o próprio pai, por invadir o gramado em um clássico majestoso. Edmundo Lima Filho e a Lusa. No meu lado pessoal, torcedor da Lusa, né? Então, no lado profissional, apitando tudo normal. Claro que sofria quando a Portuguesa perdia jogos na minha mão. Evandro Rogério Román foi árbitro FIFA e seu carinho futebolístico é pelo Atlético Paranaense. Flávio Roberto Mineiro já enfureceu a torcida São Paulina em 2020, ao deixar de marcar 2 pênaltis e anular 2 gols do São Paulo contra o Novo Horizontino. Todavia, para surpresa geral, descobriu-se pelo Twitter que o juiz é tricolor de coração. A torcida do Palmeiras ficou na bronca ao saber que Guilherme Sereta apitaria a final do Paulistão 2015. Afinal, na rede, muitos garantem que ele é santista. As redes sociais afirmam que ele é corintiano. Entretanto, em entrevista ao Globo Esporte, Heber Roberto Lopes confessa que já até pediu para não apitar jogos do Londrina, devido ao seu amor pelo clube da cidade natal. Jean-Pierre Gonçalves Lima não resistiu em tirar uma selfie feliz da vida com a torcida do Corinthians. A atitude inusitada fez a web imediatamente associá-lo como torcedor do clube. Joaquim Cocó ficou conhecido por sempre favorecer o Atlético Mineiro nas décadas de 50 e 60. Antes de falecer, José Aparecido de Oliveira fez as pazes com o craque Neto, e o ex-árbitro torcia para o time de sua cidade natal, Taquaritinga. Ninguém sabe ao certo o time do coração do polêmico José de Assis Aragão.
Os atleticanos juram que é o Flamengo, devido ao Brasileirão de 80. Já os santistas não têm dúvida, Aragão era palmeirense. Limpa na gorduchinha, levantou para perigosa, subiu o Serginho, Magaro subiu, tira dali de qualquer forma, voltou para o Serginho, tira o dedo lá, tira o dedo ali, salva, não deu, do Aragão, gol do Aragão. Outro que é adorado pela torcida do Galo, devido ao famoso Atlético e Flamengo da Libertadores de 81. No entanto, José Roberto Wright torce mesmo para o Fluminense. Ela é inscrita do canal e torcedora do Cruzeiro. Léa Campos fez história por ser a primeira árbitra do futebol brasileiro. As redes sociais revelam que Luiz Flávio Oliveira torce para o Corinthians. O sentimento de infância de Marcelo de Lima Henrique era uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Márcio Chagas é natural de Porto Alegre e as notícias da internet o apontam como gremista. Polêmicas não faltaram na carreira de Márcio Rezende de Freitas. Mais um homem do apito que adora raposa. Respeito sim, preconceito nunca. O árbitro Margarida nasceu em Santos, mas logo cedo foi para Santa Catarina, onde se apaixonou pelo Guarani de Palhoça. Segundo a famosa reportagem do portal R7, Oscar Roberto de Godoy é apaixonado pelo Santos. Hoje, comandando a central do apito na Sport TV, Paulo César de Oliveira é corintiano. Já o coração de Péricles Bassol na infância pertencia ao Vasco da Gama. Este é professor como eu, e dele não há a menor dúvida. Rafael Félix é corintianíssimo. O conceituado Rafael Claus torcia para o rival Palmeiras em sua infância em Santa Bárbara do Oeste. Renato Marcília é do sul do Rio Grande do Sul e desde pequeno não perdia um jogo do Grêmio. Palmeirense roxo, Rodrigo Bragueto participou recentemente do Pó de Porco. O baiano Salvio Spínola afirma que seu time é o Fulham da Inglaterra, mas a reportagem do R7 informa a preferência por Bahia e Flamengo. Apesar de ter sido vetado em jogos do Cruzeiro por supostamente prejudicar o time em jogos decisivos, Sandro Meira Hit torcia para o Clube Celeste em sua infância em Poços de Caldas. Essa foi revelada no All Sport. Sidraque Marinho gosta do Palmeiras, embora já tenha apitado 2 decisões nacionais com resultados desfavoráveis ao clube alviverde. Teoria da conspiração: o Fluminense não quer mais jogos sendo apitados por Wagner do Nascimento, pois afirma que ele supostamente comemorou um gol rubro-negro na final do Cariocão de 2017. A preferência futebolística de Wilson Luiz Seneme é pelo São Paulo. Esta vem lá do Paraná. A torcida do Coritiba desenterrou o passado vascaíno de Yurielino após um jogo controverso do Brasileirão 2023. E aqui a nossa homenagem àquele que é considerado o melhor árbitro da história do futebol brasileiro. Técnico e observador, o histórico Romualdo Arpe Filho apitou a final da Copa de 86. E quanto à sua torcida, nunca escondeu a paixão pela Portuguesa Santista. Este é o canal das listas. Comente aqui embaixo o que você acha de os árbitros assumirem o seu time de infância. E não se esqueça de deixar o seu like
e de se inscrever no canal. Um grande abraço.